respondendo muito pouco, porque foi uma cultura que se criou ali de o que eu acho, sinceramente, muito ruim e está depondo muito contra os integrantes do Supremo agora. Você passar 3 meses para justificar um contrato que desde o dia 1, se você tinha tudo, você não passa, né? Verdade. Então, ele falando muito pouco, e a coisa foi avolumando até que, no final de fevereiro, antes do carnaval, eu e o Fábio Serapião, meu colega do UOL, nós tivemos a confirmação de que a Polícia Federal, mais um ingrediente de tensão nessa história, a Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal e 2 delegados do caso Master desembarcaram pessoalmente no Supremo Tribunal Federal e entregaram um relatório com todas as menções encontradas ao Dias Toffoli nos aparelhos do Vorcaro. Um relatório longo, extenso, e havia uma série de conversas entre o Vorcaro e o cunhado dele, mais um personagem interessante nessa história, Fabiano Zetel, guarde esse nome, porque o cara era pastor, e quem era que pagava a bufunfa, inclusive para os corrompidos do Banco Central? O pastor. O pastor, O que é Zetel, cunhado do Vorcaro. que é o cunhado do Vorcaro. Sim. Então, o que você tem? Uma conversa entre o Toffoli e o Vorcaro diretamente tem um convite para aniversário. Nesse espaço de tempo que foi analisado pela Polícia Federal. Mas, entre o Zetel e o Vorcaro, tem várias conversas mencionando o ministro. Quando ele leva isso para o Fachin nada diz. Foi uma segunda-feira que teve a reunião, eu acho. A gente conseguiu publicar a matéria na quarta ou na quinta. E o Supremo não se manifestou quando nós perguntamos. Escuta, levou mesmo e tal, não sei o quê? Cri. Fazem a reunião secreta, de lá o Toffoli sai. E aí ele admite tudo de uma vez. Que, sim, vendeu a parte dele no resort, o valor era cheio, era 35 milhões, eu acho. Que foi pago em 2 vezes, um ano tal, outra num ano X, aí tem uma distância entre os 2 pagamentos, que está saindo para acabar com o barulho em torno do caso, e aí o caso vai para as mãos do ministro André Mendonça, e o foco da crise muda de personagem. Então, antes de a gente entrar nessa mudança de personagem, na mudança do foco, você acha que o Supremo deveria ter se manifestado, como agora também deveria ter se manifestado, já que o tsunami, a altura da onda do tsunami ficou gigantesca em função dos 2 acontecimentos, Toffoli e Alexandre de Moraes, e o silêncio, a presidência ou a direção do Supremo adotou o silêncio como norma. O ministro Luiz como Edson, instituição, né? O ministro Luiz Edson Fachin, ele é um ministro que tem... dos últimos componentes do Supremo Tribunal Federal, 2 sempre foram muito conhecidos pela reserva. A ministra Rosa Weber, cujo gabinete era apelidado de Coreia do Norte, de tão fechado, que era, sabe assim? E o ministro Luiz Edson Fachin. Ele é uma figura de perfil muito retraído, uma figura de perfil baixo, né? Assim, os votos dele são juridiquês castiço, que a gente brinca, né? Aquela coisa, aquela linguagem jurídica mais difícil, né? de entender. E ele veio depois de um ministro que se notabilizava pelo oposto na presidência, né? O ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso dava muitas entrevistas, o ministro Luiz Roberto Barroso sempre gostava de fazer dos votos pronunciamentos que fossem compreendidos, né? O ministro Luiz Roberto Barroso adotou como mote da presidência dele, tipo, entenda como funciona o judiciário. Obviamente não deu conta de explicar em 2 anos, porque é barra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é que ele adotou esse expediente do silêncio diante da crise. Perfeito. O expediente do silêncio é o expediente de uma vida. Tá. Mas... Ele também estava de férias quando a coisa estoura, né, o Fachin? Quando começa o caso, ganha corpo e tudo, era recesso do judiciário. Isso, o judiciário estava voltando.
Mas aí o que acontece, né? Quando a coisa... O Supremo tá vindo, e por isso que eu acho que é importante a gente não misturar todas as estações. O Supremo tá vindo de um período que foi muito custoso para todos os integrantes da corte. E, assim, não tem nenhuma passada de pano nisso. Vou falar da ministra que já saiu, porque, para vocês terem uma ideia, o Supremo foi obrigado, nesse espaço de tempo de 2019 até hoje, a criar uma Secretaria de Segurança Interna. A corte, basicamente, a segurança da corte só fazia crachá para as pessoas entrarem. E passou a ter um delegado que foi levado pelo Fux e está lá, no cargo até hoje, chefiando uma equipe que hoje deve ter uns 80, talvez, que eles têm uma sala para implodir artefato. Tipo, envio de cocô, falando português claro, aqui é bobagem. Chegaram a enviar um vidro cheio de ácido, de perfume, um vidro de perfume cheio de ácido para uma ministra dentro da corte. Então, assim, a vida desses caras ao longo desse período de muita radicalização ideológica, e aí eu achei importante você separar na nossa abertura, virou um inferno. Virou um verdadeiro inferno. Não só para eles, para mulher, para filhos, né, para mãe, em vários casos. Então, assim, neste período, o que eles fizeram? Eles se fecharam. Agruparam. Você falou que o ministro Alexandre de Moraes não é um ministro exatamente não midiático. Cara, ele tá lá no Supremo desde 2016, né? Ou 7, começo de 7. São 10 anos. Ele deu uma entrevista no primeiro ano dele para a mídia brasileira, né? Falou com a Folha de São Paulo, eu fiz a entrevista com o Estado de São Paulo. Foi, acho que, salvo engano, a Sônia Raci, que na época era colunista lá, quem fez. Deu essas entrevistas quando foi alvo da Magnitsky. Então, estava falando para fora, não estava falando para o Brasil, estava tentando fazer chegar a Donald Trump a visão que ele tinha do caso, e that's it. O resto ele fica mandando recado lá da tribuna, de onde ele senta. Eu acho que esse período em que eles tiveram que se agrupar e fecharam deixou uma lição ruim. Porque é quase como se o histórico falasse por mim, sabe assim, os votos falassem por mim e tal. E, na real, não é. Assim, a chave virou, a história... o personagem dessa história é um personagem sui generis, assim, você já teve banqueiros que quebraram no Brasil, mas não que fizessem essa exposição toda da República, eu diria, né? E aí era o que a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar. Não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. E nesse caso, agora que está tentando fazer uma espécie de contenção de crise mesmo, né, de gestão de crise, você já chega tendo que correr o Iron Man só com 3 horas de prova faltando, entendeu? O pessoal tava correndo aí, ó, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, são 4 meses de pau para agora começar um movimento de pingos nos is, assim, explicar um pouco mais as coisas. Acho que demorou muito. Porra! Demorou muito mesmo, e assim, eu não senti uma pena não, pô. Só o Igor tá pedindo esclarecimento quanto ao contrato do escritório da mulher do Alexandre de Moraes, a doutora Viviane Barsi, né? Eu entendo tudo isso daí, Dani. Sinceramente, assim, eu sei, é foda. Toda semana o Igor lembra. É foda pra mim também fazer uma porrada de coisa, mané. Mas, porra, ninguém foi lá na minha casa me buscar pra eu estar aqui. Legal? Ninguém foi lá na casa do Alexandre de Moraes buscar ele pra ele estar lá, meu irmão. Sai fora, então, com todo respeito. Entendeu? Tu quer empreender, tu quer que tua mulher ganhe dinheiro de não sei o quê. Cara, o meu ponto eu entendo, é um problema. Porra, eu quero defender a democracia. Porra, tô fazendo o que eu acredito, não vou deixar os caras me intimidar com isso, não sei o quê. Mas precisa, no mínimo, parecer honesto. E eu concordo, ele não dá entrevista. Ele fala o que ele quer e acabou, pô. Entendeu? Ele dá o dedo mesmo e acabou.
Ele tira a foto mesmo e acabou. E ele dá entrevista quando interessa mesmo. É assim. Não quer dizer que ele não fala. Ele fala quando ele quer. O que ele quer, pra dizer o que ele quer. Então, eu só queria... Já que tu fala as coisas que, com todo respeito, eu só queria entender. Pô. Porque pra mim é muito... E eu não tô falando isso porque eu sou um chato. Não, porque eu tô falando porque, assim... É um escândalo de grana. Daqui não tem... Grana não tem lado político. É um escândalo de grana. E a gente está falando do rosto da justiça do Brasil. Se eu começo a desconfiar das decisões da justiça, porque eu não confio que esse cara mexe com o dinheiro dos outros, pô. Deixa eu te falar aqui algumas coisas que eu acho legal. De novo, eu acho oportunidade ímpar. Vai. Eu tomo muita paulada, porque fico tentando explicar coisas num ambiente acalorado. Uhum. Mas eu acho que é importante, porque assim a gente vai também... Deixa todo mundo mais ou menos na mesma página, se a pessoa quiser. Perfeito. A gente fala do contrato já. Vamos falar do que você disse. Pô, ministro não pode empreender. Não pode mesmo. Ele pode ter investimento, ele pode... Ao juiz é facultado o magistério, ou seja, dar aula. Ele próprio, né? Mas só que minha mulher empreender, eu empreender também. Calma. Com todo respeito. Mas você tem um ponto. Mas aí é importante que quem está em casa saiba. Dos 10 ministros que estão no Supremo Tribunal Federal hoje, tá? O ministro Alexandre de Moraes é casado com uma advogada, como agora o Brasil inteiro já sabe. O ministro Cristiano Zanin é casado com uma advogada, que era inclusive também advogada do Lula. Foi ela a autora da tese que levou a ONU a considerar o julgamento do Lula um julgamento ilegítimo, né? Por falta de imparcialidade do juiz. Quem indicou o Zanin? O Lula. Eu lembro. O Lula. Porque ele foi o advogado do Lula durante toda a luta dele, no tempo que esteve preso. E isso o Zanin faz questão de ressaltar, né? Quando tá... Lá esse assunto virou uma discussão. Isso é legal as pessoas saberem. Não, dentro do Supremo virou uma conversa entre eles. Tá. Porque... vamos aqui, voltando aqui. Ô, Dani, fica à vontade, viu? Fecha. Fala aí. Fala aí. Aquela, né? Para! Não, fala aí. Se eu estiver falando muito, vocês me salvem. Então você falou. Aqui, Alexandre de Moraes e Viviane Barsi aqui tem mais de 35 anos de relacionamento, certeza. Se conheceram, acho que ainda na faculdade. Portanto, estudaram direito juntos e vivem, né, do direito desde então. A doutora Valesca, que é a mulher do Cristiano Zanin, ela tem 28 anos de direito e, como eu disse, o marido é ministro, mas ela é autora da tese que deu a Lula a maior vitória internacional, no direito internacional que ele teve depois da condenação pelo Sérgio Moro. Aí você tem o ministro Gilmar Mendes, que separou-se recentemente, anunciou a separação, mas foi casado por mais de 3 décadas também com uma advogada casca grossíssima em Brasília, chamada Guiomar Mendes. A doutora Guiomar era sócia, porque agora o Sérgio Bermudes morreu, mas que é um dos advogados mais conhecidos, e também 3 décadas de direito nas costas. Aí, vou passando. André Mendonça, a mulher dele não é advogada, mas ele tem uma entidade de cursos de oratória, tá? Cujo a Receita ele diz que doa toda, etc e tal, porém vários contratos, inclusive com prefeitos, para ensinar. Então, tá? Tô girando aqui, ó. O ministro Luiz Fux não tem mulher, mas o filho dele é... Aí, família, não foi o STF que derrubou, não. O Vitão que fez merda ali, tá bom? Mentira. Caiu, deu algum caô ali. Mas a Dani tava falando do ministro Fux. Eu tava mostrando aqui um pouco para vocês, né? Então já citei os históricos aqui dos ministros Alexandre, Zanin, Gilmar Mendes. Aí o André Mendonça tem um instituto que ele dá cursos por meio desse instituto. O ministro Luiz Fux não tem mulher, mas tem filhos. O filho dele é, inclusive, o advogado parente de ministro do STF, que tem o maior número de casos em tramitação no próprio Supremo, são mais de 280, se não me falha a memória. Agora a gente tem ali também, do outro lado, o ministro Flávio Dino,
que não tem a mulher na advocacia. O irmão dele é procurador de carreira, então também transita mais pelo lado da acusação, né? Nicolau Dino, o nome dele. E, aliás, é sempre bom, eu gosto de aproveitar as oportunidades que eu tenho, e, inclusive, vou fazer isso em meu nome e em nome da sua, Dani Lima, porque aqui também tem uma Dani Lima. O ministro Flávio Dino é casado com uma mulher chamada Daniela Lima. Olha aí, ó. E casou recentemente. E um gracinha fez a favor de falar, saiba detalhes do casamento de Daniela Lima com Flávio Dino. Então, por muito tempo, o ChatGPT me casou com ele, o Google me casou com ele. Não sou eu. A senhora claro. Daniela Lima mora em São Luís, está com o ministro há muito tempo. Parem, né, de... Obrigada, inteligência artificial. Sério, por Deus, tu ri, né, Fela? Tu ri, né? Então, aqui... Os caras me associam com outras paradas. Mas vai lá. Bom, fechando aqui, a gente tem ainda Nunes Marques, que já foi casado com uma pessoa do direito, não é mais, mas ela também, acho que, salvo engano, era da magistratura. Quem que eu tô esquecendo? A ministra Carmen Lúcia, que não tem filhos e não tem, né? Então, assim, de todos ali mesmo, fora, total, tá o ministro Nunes Marques, hoje... Você não falou do Fux? Falei. Falou. Do Fachin. O Fachin, que é o presidente, tinha a filha e o genro. A filha do ministro Luiz Edson Fachin, isso inclusive incomodou muito o ministro. Eu recebi bastante reclamação, porque contei isso, fiz uma coluna sobre... A filha do ministro Luiz Edson Fachin, porque ele puxa... No meio desse rolo todo, ainda tem o arcanjo da má ideia, quer dizer, da boa ideia no momento ruim, né? Então, no meio deste rolo todo, vem-se com... Vamos discutir um código de conduta para o Supremo. E aí todo mundo se sentiu com a bunda na parede, falando português muito claro. Ficou sem ambiente, né? Por quê? Porque tratou-se como se fosse um problema... o ministro Toffoli também. O ministro Toffoli foi casado por muitos anos com uma advogada chamada Roberta Rangel. Também de uma banca bem grande. Exatamente. Então fechamos todos aí. A filha e o genro deixaram agora. Essa semana. Exatamente. Fecharam o escritório de advocacia. Porque no caso dela, da filha do Fachin, ele era titular de uma ação Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.